Não é Deus te abençoe. Deus te abençoe, quem dizia era Moisés, era na lei. Na hora que Jesus disse está consumado, o que é que Paulo diz em Efésios? Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Amém. Nós só precisamos tomar posse, né? Pela fé. Amém? Amém. Então pode sentar, sente aí, irmãos. Amado de Deus, pedras que vivem. Então vamos abrir a Bíblia, meus irmãos, lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 14 em diante. E vamos continuar o Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, versículo 14 em diante. O Senhor diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Então vamos orar ao nosso Deus, para que o Espírito Santo nos dê discernimento sobre esta palavra. Oremos ao Senhor agora. Ah, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai. E quanto mais nós crescemos no conhecimento de Deus, quanto mais nós aprendemos da Tua palavra, mais nós vamos nos conscientizando da responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros. A partir do momento que o Senhor nos chama das trevas para a luz, nós temos uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade de manifestar ao mundo, através do nosso viver diário, em todas as nossas atitudes, o caráter de Deus. Isto é uma responsabilidade tremenda, meu Senhor. E hoje nós estamos conscientes disso, que nós temos que viver no meio de um mundo incrédulo, no meio de um mundo ímpio, no convívio com uma sociedade que renega os valores morais, que renega os valores espirituais. E no meio deste mundo tão vil, nós temos que manter-nos íntegros, viver um tipo de vida que as pessoas olhem e vejam as nossas boas obras, e vejam as nossas atitudes corretas, e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Ah, Jesus, que nessa noite, meu Deus, nós possamos crescer um pouco mais no conhecimento da Tua verdade, no conhecimento da Tua palavra, para que nós possamos verdadeiramente viver como sal e como luz, e que o Teu nome venha a ser glorificado através de nossas vidas, em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todo o povo de Deus que crê diga amém, e amém, e amém. Diga graças a Deus. Então, o Senhor disse: vós sois a luz do mundo. Olha, meus irmãos amados e minhas irmãs em Cristo, a primeira coisa que nós precisamos levar em consideração, quando nós lemos esta palavra, quando nós ouvimos esta afirmativa de Jesus, vós sois a luz do mundo, é a quem Jesus dirigiu essas palavras. A quem é que Jesus dirigiu essas palavras? Olha, nesse momento aqui, diante do Senhor da glória, diante de Jesus Cristo, estavam pessoas simples, estavam homens que para o conceito do mundo, para o conceito da sociedade, não tinham nenhuma importância, eles não tinham nenhum valor, homens muito simples. Aqui diante de Jesus não estavam pessoas, sabe, de um alto gabarito social, não estavam diante de Jesus pessoas com um alto grau de escolaridade, pessoas com diploma de curso superior. Aqui diante do Senhor estavam pessoas absolutamente simples, pescadores da Galileia, cobradores de impostos, homens que para aquela sociedade, como para a nossa hoje, não tem nenhuma importância. A sociedade não dava nenhuma importância a essa gente. No entanto, veja, Jesus se dirigindo a eles disse: vós sois a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo.
Olha, isto aqui é para você levantar a tua cabeça e você se conscientizar da importância que você tem como cristão, a importância que você tem como um filho de Deus. Você é importante para Deus, você é absolutamente importante. Ele disse que você é a luz do mundo. Então, outra coisa que nós precisamos discernir aqui é que, diante desta afirmativa do Senhor, de que nós somos a luz do mundo, nós os cristãos, nós os filhos de Deus, nós os eleitos de Deus, então nós chegamos à conclusão óbvia que todo o restante do mundo está em trevas. Se nós somos a luz, todo o restante está em trevas. Amém? Amém, irmãos? Então fala para o irmão do lado, diga: você é a luz do mundo, irmão. Diga: você é a luz do mundo. Olha, isso tem uma importância muito grande. É muito comum nos dias que nós estamos vivendo você ouvir assim: ó, fulano é um iluminado, ó, cicrano, aquilo ali é um iluminado. Já ouviram isso? Fulano é iluminado, fulano é iluminado. Às vezes considera uma pessoa iluminada por causa do alto grau de conhecimento que ela tem. Às vezes diz que um homem ou uma mulher é um iluminado por causa de uma bagagem cultural que ele carrega. Não, fulano tem muita cultura, tem muita bagagem. Às vezes por causa da inteligência. Às vezes uma pessoa muito inteligente, um alto QI de inteligência, aí diz: ó, fulano é um iluminado, fulano é um iluminado. Bom, eu quero dizer para você que diante dos iluminados, entre aspas, que esse mundo tem apresentado, a afirmativa do Senhor Jesus continua sendo esta: vós, e somente vós, sois a luz do mundo, meu irmão. Somente você, somente nós, que somos eleitos de Deus, que somos filhos amados do Senhor, que somos nascidos da semente corruptível, somos a luz do mundo. Porque você, veja, quantas pessoas nesta terra, irmãos, que são dotados de um profundo conhecimento em todas as áreas da vida, tem conhecimento, tem experiência, tem uma bagagem cultural, às vezes consegue ter um diploma de curso superior, e mesmo assim são pessoas completamente fracassadas nas suas vidas pessoais. Você já observou isso? Às vezes pessoas tremendamente inteligentes, às vezes pessoas tremendamente cultas, tremendamente ricas, às vezes pessoas com vários diplomas, com várias formaturas, com várias capacidades, e no entanto você olha para a vida pessoal da pessoa e é um fracasso total. É um fracasso. Então, por que isso, pastor? Porque as pessoas, elas não sabem como viver nesse mundo de uma maneira limpa, elas não sabem como viver de uma maneira reta, de uma maneira pura, de uma maneira saudável. Elas não sabem como que o ser humano deve viver, como é que o ser humano deve se desviar do mal, como é que ele deve procurar se desviar do pecado. Elas não sabem. Por isso que, ao afirmar aqui que nós somos a luz do mundo, Jesus estava dizendo o seguinte: somente o cristão, somente o Filho de Deus pode oferecer orientação a esse mundo acerca dessas questões de ordem moral e de ordem espiritual. Só o cristão. Eu falei hoje de manhã aqui na mensagem, quando ele disse: vós sois o sal da terra. Eu disse que os valores morais de Deus e os valores espirituais de Deus ainda prevalecem nesse mundo graças ao povo de Deus. Somos nós que, como sal da terra, temos preservado isso. Senão não existia mais nenhum valor moral, não existia nesse mundo mais nenhum valor espiritual. Então, aqui, Jesus estava mostrando que o crente legítimo, eu estou falando crente legítimo, porque existe muito crente falso. Hoje é comum a pessoa ser considerada crente, ser considerado um cristão, ser considerado um filho de Deus, somente porque atendeu o apelo de um pastor. O pastor prega, aí lá pastando diz que agora quem quer aceitar Jesus? Aí quem levantar a mão e dizer que aceita, a partir dali já é considerado um crente. Ou então quando batiza nas águas, fulano batizou nas águas, a partir de agora ele já é um filho de Deus. A partir de agora ele já é um salvo, já faz parte da família de Deus. Não. Absolutamente não. Eu estou falando de crente legítimo. Eu estou falando de pessoas chamadas por Deus, pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, que têm o Espírito de Deus nas suas vidas, pessoas que passaram pelo milagre do novo nascimento, pessoas que têm as suas vidas completamente transformadas. Então, quando se é
um crente legítimo, mesmo que aquele crente nunca tenha cursado uma faculdade, mesmo que ele nunca tenha ouvido um ensaio filosófico, mesmo que aquela pessoa que é de Deus, né, não tenha nem capacidade de assinar um nome, não teve a oportunidade de entrar num colégio, às vezes uma pessoa que não tem estudo, não tem muita cultura, não tem muito QI, mas mesmo assim, o Senhor está dizendo com essa afirmativa aqui, que ela compreende melhor a vida, ela compreende melhor os valores morais e os valores espirituais de Deus do que o mais sábio incrédulo desse mundo. Pode ser muito sábio, mas se ele é incrédulo, se ele é um ímpio, se ele não tem a luz de Deus na vida dele, olha, você compreende muito mais do que o mais sábio ateu desse mundo. Diga graças a Deus por isso. Aliás, Paulo deixou isso bem claro aqui para a igreja dos Coríntios. Em 1 aos Coríntios, vamos lá. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Olha o que ele disse: visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Quer dizer que aquilo que para o mundo parece ser ridículo, parece ser uma idiotice, na verdade, Paulo está dizendo, é a pura sabedoria de Deus. O mundo, pela sua própria sabedoria, ele disse aqui, não conheceu a Deus, não conseguiu conhecer Deus, não conhece Deus, não conhece a verdade de Deus, não sabe como viver uma vida reta, uma vida pura, uma vida limpa aos olhos de Deus. Agora você diz assim, pastor Carlos, como é que esta afirmativa aqui de Jesus pode se tornar verdadeiramente real na minha vida? Ele disse, vós sois a luz do mundo. Como é que isso pode se tornar uma coisa real? Bom, olha, a melhor maneira de você compreender essa questão é a seguinte: Jesus afirmou, vós sois a luz do mundo. Mas ele também disse uma coisa muito importante, que eu quero mostrar para você. No livro de João, capítulo 8, versículo 12, ele disse assim, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então veja, essas duas afirmações aqui, elas têm que ser consideradas em conjunto, porque um crente, um filho de Deus, ele só funciona como luz do mundo por causa desse relacionamento íntimo que ele tem com o próprio Deus, que ele tem com o Senhor Jesus Cristo, que é ele próprio a luz do mundo. Se não fosse esse relacionamento íntimo nosso com Deus, nós nunca poderíamos ser luz de nada. Nós só podemos ser luz do mundo por causa desse íntimo relacionamento que nós temos com o Senhor Jesus, que é Ele mesmo a luz do mundo, como ele disse aqui, ó. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Diga graças a Deus. Então, o cristão, irmãos, ele tem que viver a sua vida como luz do mundo. Ele tem que ter um tipo de comportamento, ele tem que ter um padrão de vida, sabe? Que seja completamente diferente das demais pessoas desta terra. Agora, deixa eu voltar, volte aqui em Mateus 5. Vamos voltar lá. Mateus capítulo 5, versículo 16. Ele disse assim, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Olha só, se você é a luz do mundo, olha, isso tem que ser uma coisa que seja percebida por todo mundo. Todo mundo tem que perceber isso em você. Por isso que ele diz aqui, ó, é como uma cidade edificada sobre um alto monte. Todo mundo vê. Você vai passando, tem uma montanha, e lá em cima tem uma cidade, todo mundo não vê as luzes da cidade, não sabe que tem uma cidade ali. Todo mundo tem que ver. Então,
O filho de Deus, o cristão, ele tem que viver a sua vida de tal maneira que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Deus tem que ser glorificado através das nossas boas obras, através das nossas atitudes. Não basta ter uma Bíblia debaixo do braço, não basta vir à igreja frequentar um culto, não basta abrir a boca e dizer: Jesus, eu te amo, eu te adoro. Não basta fazer um seminário teológico, aprender predestinação, preexistência, duas descendências, a deidade de Cristo, a segurança eterna da salvação, os livros de Deus. Não basta isso não, porque isso aí qualquer um pode aprender. Até um pai de santo, uma mãe de santo, se quiser vir para cá, ficar aqui 4, 5 meses fazendo seminário, ele aprende tudo isso, vai embora, continua sendo mãe de santo, continua sendo pai de santo. Não vai mudar nada, mas ele aprende. Aprende intelectualmente, né, irmão? É verdade. Agora, veja o que eu vou mostrar para os irmãos. Abra em Tito. Epístola de Paulo a Tito. Capítulo 2. Olha o que ele diz. Olha o que é ser luz do mundo. Atitude sadia, boas obras. Ele diz: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Então, um homem, quando ele alcança uma determinada idade, sabe? Olha, ele tem que ser temperante. Ele tem que ser uma pessoa respeitável. Ele tem que ser um homem sensato. Ele não pode sair por aí com atitudes insensatas, com atitudes erradas, sabe? Ele não é mais um jovem. Essas coisas ficam aí para a turma jovem, né? Está começando a vida, dá suas cabeçadinhas, né? De vez em quando leva os escorregão. Está começando, vai aprendendo, vai criando maturidade. Mas o homem, depois de determinada idade, tem que estar enquadrado nisso aqui, ó. Sadio na fé, no amor, na constância. Pastor, e as mulheres? Quantas mulheres idosas? Isso aqui não é velha não, viu? Quando ele fala idosa, madura. Uma pessoa que já não é mais um brotinho de 20 anos. Já passou dos 30, 35, já é uma pessoa madura, já tem vivência, já tem conhecimento, já tem muita experiência na vida, né? Então, como é que ela tem que ser, pastor? Semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder. Tem que ser séria, não caluniadoras, né? Não fofoqueiras, não maldizentes, não escravizadas a muito vinho. Quer dizer que uma mulher de Deus não pode ser uma mulher dada à bebida alcoólica, né? Dependente do álcool, né? Pastor, mas aí fala escravizadas a muito vinho. É verdade. Por que ele não fala a todo vinho, sim a muito vinho? Porque a Bíblia não condena em nenhum momento que a pessoa tome um copo de vinho. Faz até bem à saúde. O vinho tem poder curativo, né? Então, não é nada demais no almoço, numa refeição, só tomar um copo de vinho. Mas quando você passa daí para diante, aí já começa a enveredar por um caminho que Deus condena, que é a dependência do álcool, que é a embriaguez. Por isso que ele diz: não escravizadas a muito vinho, não alcoólatras, né? Sejam mestras do bem, a fim de instruir as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Olha, uma mulher madura, uma mulher experiente, ela tem que ser uma mestra do bem. O que é que uma mestra faz? Ensina. Então, uma mestra do bem, ela ensina coisas boas, ela instrui as jovens recém-casadas. Você já imaginou uma mulher que já tem 35, 40 anos, 40 e poucos anos, uma experiência de vida longa, né? E é uma mulher que não é submissa ao marido, é aquela mulher que diz assim: negócio é o seguinte, homem comigo, olha, eu ajo de uma maneira dura, se não se enquadrar, eu mando andar, estou nem aí caso de novo. Que exemplo vai dar para as mais novas? Uma mulher que responde o marido, que não respeita o marido,
sabe, que não tem equilíbrio, uma mulher desbocada, uma mulher, sabe, que se ira, que grita, que esperneia. Que exemplo essa mulher vai dar às jovens recém-casadas? Para amar o marido, para amar os filhos. Uma mulher que não é uma boa mãe, que é uma péssima mãe, ela vai dar um péssimo exemplo. É isso que ele está falando aqui. Então tem que ser sensata. Não pode uma mulher que alcança a idade madura, por exemplo, falta de sensatez. Uma mulher com 35 anos em diante, querer se vestir como um brotinho de 17. Uma moça de 17 anos, é legal, né? Aquela maneira do jovem se vestir, né? É uma coisa aceitável, dentro dos limites, né? Mas como é que pode uma mulher já madura, já vivida, né? Uma senhora, né? Uma esposa, uma mãe, querer se vestir como um brotinho de 17 anos? Não fica uma coisa ridícula, não fica? Às vezes a gente vê muito isso na rua, não vê? Mas olha só, olha aí, só quer ser brotinho. Aí, às vezes já beirando os 50 e querer ser igualzinho um brotinho de 17, sabe? Não usando cocotinha, né? É cocotinha que fala? Aquela calça comprida aqui, bota aqui assim, santopré, sei lá, eu não entendo isso aí não. Bom, então, isso é uma mulher insensata. Você está vendo? Como você tem que ter cuidado, como você tem que ter zelo pela tua maneira de viver. Depois ele diz, quanto aos moços, atenção, moços da igreja, jovens da igreja, rapazes e moças da igreja, o Senhor está dizendo, de igual modo, exorta-o, para que em todas as coisas sejam criteriosos. Olha, os jovens de hoje, irmão, não são jovens criteriosos, não tem mais critério, sabe? Na minha juventude, quando eu era jovem, 16, 17, 18 anos, nessa faixa de idade, eu tinha critério, sabe? Eu fui educado tendo critérios, né? Sendo educado, respeitando pai e mãe. Olha, ai de mim naquela época, se eu abrisse a boca para responder o meu pai, para responder a minha mãe. Hoje o jovem responde a tudo. Não respeita pai, não respeita mãe, sabe? Não tem respeito pelos mais velhos. Você vê que a coisa hoje não existe limites. Então tem que ter critério para tudo, sabe? Eu acordava de manhã, ia para o colégio, estudava, voltava a casa, almoçava, podia descansar um pouquinho. Não era dormir a tarde inteira, não, descansava um pouquinho. Aí daqui a pouco levantava, ia para a mesa, pegava todos os cadernos e livros, isso era todos os dias. De manhã estuda no colégio, de tarde estuda em casa. Revisa o que aprendeu, passa limpa as matérias, isso é ter critério. Hoje, a turma vai para a aula, esse jovem, mal assiste a aula, começa logo por aí. Mal assiste. E quando chega o resto do dia, é solto na buraqueira. E o pior é que consegue passar de ano, né? Pior que muitos conseguem passar aqui coisa. Mas não é muito inteligente, nem precisa estudar. É que a coisa virou uma bagunça. É que a coisa virou uma bagunça generalizada. Então não há critério, sabe? Na verdade não há critérios. Quando eu estudava, olha, eu me orgulhava de colecionar nota 10. Quando tirava um 9 já ficava, poxa vida, tirei 9. Hoje a gente vê os jovens, como é que foi tu na aula? Tirei 4 aqui, 5 na outra, 6 na outra, então, não, tô legal, tá uma boa, sabe? E os pais deixam correr frouxo, né? Então, não são criteriosos, não há critério, faz o que querem, ao invés dos pais imporem limites, eles é que impõem limite aos pais. Não se meta na minha vida que você é cafona. Qual é a coroa? Você está por fora. Isso foi no teu tempo. Nosso tempo é outro hoje. Não é assim que os jovens falam? Se eu falasse para o meu pai isso, meu irmão, ia ter que perder uns 2 dentes da boca. Viu? Bom, versículo 7. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Olha, pessoalmente. É cada um de per si. Isso aqui é cada um individualmente. Eu tenho que ser padrão, você tem que ser padrão. Padrão de boas obras. No ensino,
mostra integridade, reverência. Uma pessoa que sabe que o culto da igreja começa 9 horas da manhã do domingo e chega na igreja 9h30, 9h40, já está o pastor pregando, e às vezes a pessoa está entrando. Uma pessoa dessa, ela não está mostrando reverência a Deus. Uma pessoa que na hora que Deus está falando através do pastor, conversa com a pessoa que está do lado, e vira para trás, e levanta para ir no banheiro, a não ser que seja uma necessidade mesmo urgente, né? Porque eu prego há mais de 20 anos, eu não lembro de nenhuma vez que eu tenha precisado. Segura aqui um pouquinho que eu vou ali dentro. Sabe? Uma necessidade urgente de ir no banheiro. Nunca precisou. Mas o que eu vejo de gente levantar, meu irmão, e levanta, e vai no banheiro, e bebe água. Tem gente que acha que está muito calor, vai lá fora. Chega lá fora. Na hora da pregação, ó. Aí se abana, depois volta, senta de novo, sabe? Que reverência essa pessoa tem a Deus? Nenhuma reverência a Deus, né? Linguagem sadia, irrepreensível. Cuidado com o que você fala. Quando abrir a tua boca, sabe? Tem que ter uma linguagem sadia, decente. Não pode falar palavrão, não pode falar coisas obscenas, não pode transmitir falsos ensinamentos. Então, para que o adversário, não é o diabo, esse adversário aqui são aqueles que são contra Cristo, são aqueles que ficam lá, eles não conseguem ver as tuas virtudes, eles não querem saber da tua virtude. Às vezes a pessoa tem 99% de virtude, 1% de defeito, ele só enxerga 1% de defeito. O adversário é o teu vizinho incrédulo, que sabe que você é um crente, vê que você vem para a igreja, aí ele fica lá, ele não repara as tuas boas obras, mas ele fica louco para pegar uma falha tua, para dizer, olha aí, olha o crente aí, olha o crente, olha como ele fala com o filho dele, olha o palavrão que ele solta, olha lá, olha ele brigando com a mulher, olha a mulher brigando com ele, olha lá, olha como ela é raivosa, olha como ela perde as estribeiras, e buf, e copo sobe, prato cai, e dá murro na mesa, e bate porta, e o adversário, os vizinhos incrédulos, ouvindo. Então ele diz, torna-te padrão, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Você vê? Para que essa pessoa não tenha nada que dizer a teu respeito, que elas não tenham como, sabe, enlamear o nome de Jesus por causa das nossas atitudes erradas. Porque na verdade, irmãos, os incrédulos de uma maneira geral, eles agem de uma forma que não é permitido aos filhos de Deus agir da mesma maneira. Se você é de Deus, se você é uma pessoa lavada e remida pelo sangue de Jesus, se você é verdadeiramente uma nova criatura, você não pode agir da mesma forma que os incrédulos agem. Não pode. Por que não pode, pastor? Porque olha só, veja Tito capítulo 3, versículo 3. É a sequência. Ele diz assim: pois nós também, outrora, quando era outrora? Antes de Deus nos chamar, antes dele nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, outrora, quando nós estávamos mortos em delitos e pecado, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos que ele chamou, todos que ele predestinou, não por obra de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Olha só, o Espírito de Deus, ele nos lavou completamente de todas essas coisas aqui, que eram próprias do diabo, que eram consequência de nós ainda estarmos mortos em delitos e pecados.
Então, muda tudo na vida de um cristão. Você vê, em Efésios capítulo 4, versículo 31. Vamos ver aqui. Ele diz assim: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Olha, longe de vós, longe. Antes, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, longe de vós toda amargura. Uma pessoa de Deus, irmãos, uma pessoa que é verdadeiramente de Deus, não pode ser uma pessoa amargurada. As pessoas lá fora no mundo, você encontra muita gente amargurada, pessoas que por causa das experiências amargas que elas já tiveram na vida, outras, por causa das decepções, ficam amarguradas. Sabe aquela pessoa, não, fulano é muito amargurado, aquela pessoa amarga por dentro, sabe? Aquela pessoa azeda, né? Sabe, você vê, olha para ela, está expressa a amargura. A pessoa de Deus não pode ser assim. Quando alguém te ofende, como é que você reage? Ah, pastor, quando alguém me ofende, quando alguém faz alguma coisa errada, olha, eu subo nas tamancas, eu rodo a baiana, pastor, olha, eu grito, eu perco o controle. Os incrédulos fazem a mesma coisa. Então que diferença há entre você e eles? Por isso que ele diz aqui, ó, longe de vós toda amargura e cólera. Uma pessoa colérica é aquela pessoa que explode de raiva, sabe, agride os outros, ela perde o controle, ela fica destemperada, ela é capaz de fazer qualquer coisa errada, mesmo que depois se arrependa. Não pode. Uma pessoa irada, né? Essa ira aqui é aquela ira pecaminosa, sabe? Às vezes essa ira é fruto de um ressentimento duradouro. A pessoa vai guardando ressentimento contra o outro. É aquele ressentimento que não permite a pessoa perdoar o outro. Não perdoa, vai guardando. Tem uma hora que ela explode, sabe? Uma ira pecaminosa. Longe de vós toda ira, longe de vós. Pastor, e as blasfêmias que ele se refere? Blasfêmia, irmãos, são aquelas coisas maldosas que uma pessoa diz contra outra, visando o mal daquela pessoa, sabe? Ele fala no intuito de ferir a outra, no intuito de prejudicar o outro. Ele diz, olha, um cristão não pode agir assim. Longe de vós toda malícia. Essa malícia, olha, é a malignidade na sua mais intensa manifestação. É o fingimento. Você sabe o que é uma pessoa fingir? Tem coisa pior do que você ser enganado por alguém. Uma pessoa que finge, uma pessoa que dissimula, uma pessoa que se mostra seu amigo, uma pessoa que se mostra está do teu lado e por trás está contra. Às vezes acontece no trabalho, a pessoa está aí batendo nas tuas costas por trás, querendo puxar o teu tapete para tomar o teu lugar. E você nem desconfia. Quando você sabe, não acredito, fulano fez isso, foi ele mesmo que derrubou. Olha aqui, ó. É o suprassumo da malignidade. É a hipocrisia. E tudo isso visando o mal do outro. Sabe aquela coisa calculada para visar o mal do outro. Bom, Efésios capítulo 5, versículo 3. Ele continua e diz assim: mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. O que é impudicícia, pastor? É toda sorte de imoralidade, sabe? A impudicícia, toda sorte de impureza. O que é essa toda sorte de impureza? É o homossexualismo, é o lesbianismo. Ele disse, olha, nem se nomeie entre vós, nem falem sobre isso, como convém aos santos. Quem é de Deus não fica falando sobre essas coisas. Quem é de Deus não fica falando coisas indecentes, coisas imorais,
Não fica falando, sabe, da vida sexual de um, da vida sexual de outro. Não, porque fulano ali é gay, o outro é bicho, o outro é não sei. Essas coisas horríveis que a gente ouve aí fora. Não. Quem é de Deus fala coisas boas, coisas saudáveis, sabe? Eles nem se nomeiam entre vós, nem falem desses assuntos entre vocês. Isso é coisa lá para fora, para o mundo. Isso é coisa lá para o mundo ímpio. Não faz parte da vida de um filho de Deus. Amém? Versículo 4. Olha, tudo isso são coisas que os ímpios fazem e que Deus não permite que os seus filhos façam. Deus não permite. Então vamos lá. Nem torpe, nem palavras vãs, ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. O que é a conversação torpe, pastor? É falar imoralidade, sabe? São as baixarias, é toda a sorte de indecência. Nós vivemos num mundo, irmão, onde o que as pessoas mais fazem é ter conversação torpe. Falam imoralidade, falam baixaria. Você vê que tudo nesse mundo é com indecência, é com pornografia, é com sexo no meio. Então ele disse, olha, um filho de Deus não pode viver assim. Não pode ter esse tipo de coisa na vida dele. Depois ele diz, nem palavras vãs. É aquelas conversas sem nenhum sentido, aquelas conversas vazias. Sabe aquela coisa? Está jogando conversa fora. Em vez de falar coisas boas, né? Coisas que tenham algum proveito, fica aquela, sabe? Aquela coisa não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que eu não consigo entender, como é que pessoas de Deus se reúnem para conversar, né? E ficam jogando conversa fora. Hoje de manhã, quando eu acabei o culto, estava conversando ali atrás, e a irmã falou assim para mim, pastor, eu agora estou congregando aqui. Eu era da igreja, não vou dizer o nome da igreja não, para ninguém reclamar, viu? Não peça, não insista para eu dizer que era da Assembleia de Deus, porque eu não vou dizer. Então, disse assim, então pastor, estive lá com a turma, as irmãs, os irmãos, aí comecei a... Tinha um grupo lá, tinha umas 10 pessoas juntas. Eu digo, olha, agora estou na Cristo é Vida, olha que coisa maravilhosa, estou fazendo o seminário, está quase terminando. Quando eu comecei a falar, pastor, foi saindo um por um, fiquei sozinho. Ela disse, mas sabe o que eu achei interessante, pastor? Que Deus me mostrou? É que antes, quando eu congregava lá, que juntava aquela patotinha de 10, daqui a pouco tinha 20. Falando da vida de um, da vida de outro. Olha, tá vendo? Você viu a roupa que fulana veio? Olha lá, repetiu a mesma sandália. Será que só tem uma sandália? Olha lá, você está vendo aquele irmão lá, conversando com a irmã? Ih, será que está vendo alguma coisa entre os dois? Como é que é? Ela disse, pastor, quando é para fofocar, as palavras dela, quando é para falar da vida de um, da vida de outro, olha, junta uma turma e vai aumentando. Aí na hora que é para falar coisas saudáveis, na hora que é para falar coisas espirituais, poucos querem falar. E é verdade isso. E é absoluta verdade o que ela disse. Então, uma pessoa de Deus não pode ficar falando coisas vazias, coisas ocas, né? Coisas sem sentido. Fale coisas boas, coisas que edifiquem, coisas que tragam, sabe, crescimento em qualquer área da tua vida. Mas ele fala também de chocarrices. O que é chocarrices, pastor? Duas coisas. Em primeiro lugar, é você brincar com as coisas sagradas. Não se brinca com as coisas sagradas. Vou dar um exemplo. Às vezes um irmão da igreja começa, sabe aquela pessoa que é mais dada, que gosta de ajudar, está sempre participando, né? Que é bem ativa na igreja. Aí, como uma grande parte não é ativo, aí fica olhando, né? Mas puxa, aquele irmão, tudo ele está participando, tudo ele ajuda, tudo ele está envolvido, tudo ele está lá junto. Aí daqui a pouco começa a brincar. E aí, pastorzinho? Entendeu? Só porque o cara ajuda, porque a pessoa está envolvida, está ali querendo participar da obra, aí já começa a fazer gracejo, fazer graça, fazer piadinha. E aí, né, pastorzinho? Que pastorzinho? Isso é chocarrice. Mas chocarrice é também aquele gracejo indecente, sabe? Aquela espirituosidade imoral. Aquela pessoa, sabe, não tem pessoas que são espirituosas, né? Tudo ela consegue fazer uma graça. Nada contra. Mas é aquela espiritualidade imoral.
tudo ele leva para o duplo sentido. Tudo ele tem uma tirada para o lado da imoralidade. Chocarrice. Então, na vida de um filho de Deus, não pode ter esse tipo de comportamento. Amém? Versículo 5. Sabeis, pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Pastor, o que é uma pessoa incontinente? É o indivíduo imoral. Uma pessoa incontinente é aquela pessoa que tudo nela é voltado para o sexo. Tudo é voltado para o sexo. Olha, nós vivemos numa sociedade incontinente. Tudo na sociedade é com sexo no meio. Já viu isso? Se fazem propaganda de remédio, tem sexo no meio. Eu disse aqui, faz alguns meses atrás, tinha um outdoor, eu vi ali na Washington Soares. Um outdoor de um curso de inglês, um curso de línguas. E eles fizeram um duplo sentido no outdoor. E eu passei, quando eu olhei, eu digo, meu Deus do céu. Para você anunciar um curso de inglês, de espanhol, de francês, precisa se fazer imoralidade com aquilo? Mas é o que a sociedade faz. Entendeu? É o viver normal da sociedade. Então, uma pessoa de Deus, ela não tem a sua vida voltada para o sexo. Ela não é imoral, ela não é indecente, ela não é uma pessoa, sabe, com aqueles olhos que brilham. Você olha para o olhar da pessoa, parece que sai sexo do olhar dela. Não pode a pessoa de Deus ser assim. Então, nem incontinente, ele diz, nem impuro. O que é o impuro, pastor? É aquele homem ou aquela mulher que pratica vícios sexuais impuros. Por exemplo, vou dar 2 exemplos aqui. Não tem criança na igreja não, né? As crianças estão lá, né? As que tem? É. Por isso que é bom criança estar lá dentro. 2 exemplos de impureza, como Deus está falando aqui. Sexo grupal. Já ouviu falar? Swing. Outro dia, na televisão, aí tinha um cara dando entrevista com a máscara. E eu parei por causa da máscara. Eu digo, será que é o Zorro? Aí, eu fiquei olhando. Um casal, o homem e a mulher com a máscara. Que eu não vejo esse tipo de programa. Mas me chamou a atenção a máscara. Eu digo, por que essa máscara? Aí fiquei. É que eles estavam dando um testemunho na televisão, num programa no horário nobre da televisão. E ele dizendo assim, não, hoje que nós somos felizes, descobrimos que o segredo para um casal ser feliz é praticar o swing. Num horário nobre de televisão. Está aqui, impureza. Outro exemplo que eu vou dar de impureza. Atenção, homens e mulheres da igreja, casais da igreja, sexo anal. Isso é uma impureza que Deus abomina. Pastor, mas isso aí não é problema para o povo de Deus, não é? Você não faz ideia do número de telefonemas que eu já recebi de mulheres consultando sobre isso. Pastor, meu marido quer assim, quer assado. Pode? Claro que não pode. Isso é impureza. Não pode. Não pode. Viu? Não faz poucos dias alguém me procurou numa igreja nossa lá, em Natal. E a senhora disse, pastor, eu queria perguntar ao senhor, mas eu sinto vergonha. Eu digo, não, então a senhora pergunta a pastora ali. Né? Aí ela foi perguntar. Aí depois a pastora me disse. Sabe o que é que ela veio falar? Pedir para você conversar com o marido dela. Frequenta a igreja. Gente oriunda de outras igrejas que nunca tiveram orientação sobre isso. Porque não se fala disso nas igrejas, se cria um tabu. E quem vai ensinar o povo de Deus sobre isso? São os psicólogos de televisão? Mas você falar com o marido dela, porque ele obriga ela a fazer isso. Então mostrar para ele que Deus abomina isso, que isso é impureza, que uma pessoa de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, não pode praticar essas coisas. Amém? Aquilo ali é o esgoto do corpo. É o esgoto.
para sair as impurezas, não é para fazer sexo. Então, é bom que só tem pessoas adultas aqui, para que todo mundo saiba e passe isso adiante para as pessoas. Amém? Ai, como a hora passa rápido, né? Tanta coisa para falar. Bom, no versículo 6, pastor, o senhor não falou de avarento, que também é idólatra. É a pessoa apegada a bens materiais, é a pessoa que faz do dinheiro, é a pessoa que faz de um imóvel, de um automóvel, de um emprego, como se fosse o seu Deus. Sabe? Parece que aquilo ali é tudo que ela tem na vida. Sabe? Apegada às coisas materiais. Isso é um avarento. A pessoa de Deus não é apegada a bens materiais. A pessoa de Deus, ela é apegada a bens espirituais. A bens espirituais. Não pode ser avarento. E às vezes dentro da igreja tem gente que quer enveredar por esse caminho, né? Às vezes eu tenho até medo de falar na igreja de dinheiro, porque é um problema, sabia? Eu trouxe uns DVDs, o irmão lá de Recife. Quem comprou o DVD? É legal? Bom? É bom ou não é bom? Hã? Ótimo. Aquilo é um senhor já idoso, ele faz lá em Recife, e diz, ó, pastor, isso aqui é para ajudar a igreja. Isso aqui é... Já pegou o teu, Sebastião, de volta? Funcionou agora? Ah, não testou ainda não? Teste. E às vezes a pessoa diz assim, puxa, R$10? Lá fora, sabe? Olha, dizer assim, quem bebe, né? Ó, vamos fazer uma festa aqui. Vamos aproveitar a sexta-feira, fazer uma noitada. Vamos falar com o pessoal da rua, de casa em casa. Cada um dá R$20 para comprar uma cachaça, uma cerveja. Vamos fazer uma churrascada. Ninguém reclama. Só 20? Coisa barata? Oh, pega 30 logo, leva lá 30 para... E todo mundo com sorriso de orelha a orelha. E às vezes na igreja, R$10. Sabe? Cuidado, irmão, isso é avareza. Na igreja tem que ser o contrário. É 10? 10? Toma aí 20, não precisa me dar o troco. Fica como oferta para a igreja, para a obra de Deus. Esse é o procedimento correto. Não é a pessoa ficar regateando preço. Faz um almoço. Quanto é? R$5? Não dava para ser 3, não? Meu Deus do céu. As pessoas querem servir a Deus ou querem se servir de Deus? Isso é avareza. Isso é avareza, irmão. Sabe? Então cuidado que Deus, ó, não pode o meu povo ser avarento. A avareza é como se fosse uma idolatria. A idolatria pelos bens materiais, a idolatria pelo dinheiro, né? Ele diz, olha, quem pratica essas coisas não tem herança, né? No reino de Cristo e de Deus, não tem. Aí no versículo 6, ninguém vos engane com palavras vãs. Cuidado, viu? Não deixe ninguém te enganar com palavras vãs. O que é essa coisa, pastor, de palavras vãs? É aquela pessoa que diz, ó, não é bem assim não. Não é bem dessa maneira que o pastor falou não. É que o pastor Carlos é muito radical, o pastor Carlos é muito duro, o pastor Carlos é muito isso, é muito aquilo. Não é bem assim não, é bem assim não, é bem assado. Que ninguém te engane com palavras vãs. Por quê? Por essas coisas que eu acabei de citar, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ele está dizendo, olha, se você não se livrar dessas coisas, se você não se mantiver longe disso, se você não tirar essas coisas da tua vida, a ira que Deus derrama sobre os filhos do diabo pode cair sobre você também, mesmo você sendo filho de Deus. Portanto, não sejais participante com eles, pois outrora, no passado, vocês eram trevas, porém agora sois luz no Senhor. Você vê? Andai como filhos da luz. Então, ele deu uma lista de coisas próprias do filho do diabo
e que nós, como de Deus, não podemos praticá-las. No passado, muito de nós fizemos essas coisas aqui, porque nós éramos o quê? Trevas. Nós éramos trevas. Mas ele diz, mas agora, vocês são luz no Senhor. Então andem, vivam como filhos da luz. Vivam como filhos de Deus. Vocês não podem mais viver como filho das trevas. Você não está mais nas trevas. Deus te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, meus irmãos? É esse o padrão que Deus requer de cada um de nós. Para que os homens vejam a tua luz, enxerguem as tuas boas obras, e o vosso Pai que está no céu seja glorificado. As pessoas olham e digam, puxa, que rapaz de atitudes corretas, hein? Olha como esse rapaz é no trabalho dele, honesto, cumpre o horário, não rouba a empresa. Olha, roubar a empresa não é somente meter a mão no dinheiro da empresa, não. A empresa te contrata para trabalhar 8 horas por dia. Aí tem gente que vai, senta na mesa do outro, fica... Você viu lá o futebol ontem? O Flamengo perdeu para o Internacional de 2-1, Palmeiras perdeu de 5-1 de Santos. Aí vai falar de futebol, ó. Aí fica 2 horas falando de futebol, o chefe não está vendo. O patrão não pagou você para ficar falando de futebol na hora do trabalho. Para você trabalhar, produzir. Então está sendo desonesto com a empresa. Isso é desonestidade. Viu? Usar equipamento da empresa em seu benefício. Entendeu? A não ser que tenha autorização. Não, falei com o meu chefe, ele autorizou. Estou usando aqui uma resma de papel, 500 folhas de papel. Eu pedi a ele, posso usar esse papel? Vou fazer um trabalho para o colégio, para a faculdade, para a minha igreja. Pode, não tem problema não, pode usar, está autorizado. Aí tudo bem. Mas se faz sem autorização, não, é que peguei aqui, tirei xerox, tirei isso, preparei, guardei umas folhas. É desonestidade, irmão. Então não pode ser assim, porque os ímpios fazem isso. Esses de Deus não podem agir como os ímpios agem. Não pode. Então eles têm que ver a tua luz, para que a tua luz faça resplandecer as tuas boas obras, e Deus seja glorificado através da tua vida. Amém? Amém. Os teus vizinhos têm que ver as tuas boas obras. A tua família incrédula, os teus parentes. Você pensa que eles não ficam com cada olho desse tamanho para cima de você, não? Ficam observando. Doido para pegar uma falha, sabe? E dizer, tá vendo? O que adianta ir para a igreja? Olha, o que adianta ter Bíblia? E fica falando de Jesus, Olha o comportamento. Olha a atitude lá. E o nome de Jesus é infamado. Amém? Então eu pergunto, você tem vivido como luz do mundo? As pessoas têm visto as tuas boas obras, as tuas atitudes corretas, pessoa de palavra. Olha, eu não admito um crente que não tem palavra, rapaz. Tem que ter palavra, sabe? Às vezes você vê gente ímpia lá que tem, e o Filho de Deus não vai ter? Empenhou a palavra, cumpra a palavra. Doa quem doer, custe o que custar. Tem que ter palavra, tem que ter integridade. Eu não admito uma pessoa de Deus, sabe, respondona, que responde. Isso você vê lá fora todo instante, toda hora. Você vê lá fora todo instante, toda hora. Gente que semeia inimizade. Gente que não faz outra coisa na vida a não ser fofocar, falar de um, falar de outro. Não pode. Não pode. Se age assim, não é luz do mundo, é trevas. Continua em trevas, né? Quiçá não seja nem um filho de Deus. Então muito cuidado com as tuas atitudes. Muito cuidado com o teu procedimento. Cuidado, meu irmão. Porque Deus será ou não glorificado através das nossas atitudes. Amém? Amém, irmãos? E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou ao seu povo nessa noite, em nome de Jesus Cristo e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Pode glorificar o Senhor.
Com palmas. Aleluia. Vamos ficar de pé. Fecha os teus olhos. Curva a tua cabeça. Eleva o teu pensamento aos céus.